Olá, meu nome é Anne Carolina e daremos continuidade à aula de bioquímica estrutural, falando sobre proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Bem, iniciarei falando sobre proteínas. O que são proteínas? São grandes grupos, né, de resíduos de aminoácidos que constituem grande parte da célula. A proteína, ela é composta, né, por esses resíduos de aminoácido, e o aminoácido seria composto por um carbono principal, chamado carbono alfa, ligado por um grupo carboxila, né, que seria o C-terminal, por um grupo amino, o N-terminal, um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, e, e uma cadeia lateral, que seria o R. O que diferencia nos aminoácidos seria esse esse R, que seria a cadeia lateral. Então, naturalmente, pode ser gerado mais de 20 tipos de aminoácidos diferentes, e o que diferencia eles entre si seria essa cadeia lateral. Então, esses resíduos, eles juntos, né, através de uma ligação química, que falarei mais à frente, chamada ligação peptídica, eles são unidos, formando um peptídeo. E a junção das peptídeos forma a proteína. É importante observar também que quando você olha um aminoácido por si só, ele seria um aminoácido, com todas as estruturas certinhas. Mas quando você incorpora ele junto aos outros resíduos, né, formando o peptídeo, aí ele deixa de ser aminoácido e a gente passa a chamar ele de resíduo de aminoácido. Então, o que seria a ligação peptídica? Que seria a ligação entre uma ligação, né, covalente entre os aminoácidos. Seria quando ocorre uma reação, né, de condensação, e esse grupo amino, ele faz com que o grupo hidroxila do outro aminoácido, ele seja quebrado, né, formando uma molécula de água. Aí, então, essa molécula de água sai e essas partes se juntam, formando uma ligação peptídica. E, no caso aqui, um aminoácido mais um aminoácido ligados, formando um dipeptídeo. Então, aqui nós temos uma estrutura, né, uma cadeia polipeptídica, formado por vários aminoácidos, com o C-terminal e o N-terminal, formado por histidina, metionina, glutamato e cisteína. Aqui podemos observar a cadeia principal, que seria o azul, as cadeias laterais e as ligações peptídicas entre os resíduos de aminoácido. E aqui ele fala de um peptídeo chain, porque é composto por cisteína, C de cisteína, H de histidina, E de glutamato e M de metionina, porque seria a ordem dos resíduos de aminoácidos que compõem este peptídeo. Vale frisar também que o aminoácido, quer dizer, o carbono que está ligado ao C-terminal, né, e o grupo amino aqui, ele forma o alfa, é um carbono alfa, né? E ele vai ser contado, os carbonos, a partir deste carbono alfa. Então, ele vai ser o 1, então aqui vai ser o 2, o 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Então, aqui, né, como que seria a estrutura dos aminoácidos? Aqui nós temos um tipo de representação, que aqui seria uma representação plano. Aqui o carbono, né, principal, que está ligado ao grupo amino hidrogênio, o grupo carboxílio e a cadeia lateral, ele está no plano. Então, todos esses daqui que está com essa parte mais escura, é como se tivesse um plano que tivesse acima do papel e que tivesse atrás do papel.
É como se ele estivesse na frente e atrás do papel. Então, no caso, esse daqui seria uma representação plana. Aqui um modelo de esfera e bastão, né, que representa o comprimento relativo das ligações e também os ângulos. Isso não significa que representa o tamanho real, diferentemente do modelo de volume atômico, né, de Van der Waals, que mostra exatamente o tamanho do raio atômico de Van der Waals. Então, aqui corresponde exatamente qual seria o tamanho do átomo. Então, aqui a alanina, que o resíduo resíduo não. A cadeia lateral ela é composta pelo CH3, que dá equivalente à alanina. Então, sobre estereoisômeros, nós temos os estereoisômeros D e L, né? Que aqui a gente pode ver que o carbono ele tá aqui da alanina, L-alanina e D-alanina. E a mesma coisa, L-gliceraldeído e D-gliceraldeído. Então, nós temos um carbono quiral, né? Cujos ligantes são distintos, né? Então, apesar deles ter a mesma composição química, mas estruturalmente eles são diferentes, porque você pode ver que aqui o grupo amino está nesse lado e aqui o grupo amino está neste outro lado aqui. Então, esse tipo de estrutura, né, de conformação, se dá pela isomeria L e D. Sendo que a isomeria L é a que está presente nas estruturas de proteína da célula. A gente geralmente encontra somente aminoácidos e proteínas que são L e estereoisômeros L, resíduos. Então, quase todos os resíduos de aminoácidos, né, da célula são estereoisômeros L. No caso, a glicose seria D, mas ela não faz parte, né, da proteína. Então, aqui nós temos uma representação que é como se fosse a mão esquerda e a mão direita. É igual, mas estruturalmente seria diferente. Então, aqui sobre um pouco da estrutura de proteínas, elas têm estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. O que seria a estrutura primária? Aqui é um exemplo da estrutura da insulina. Estrutura primária é a cadeia linear de aminoácidos formado pela proteína. Então, você tem a cadeia principal, que é formada pelos resíduos de aminoácido. No caso, seria a estrutura primária. Aqui é o exemplo da estrutura secundária, que seria como essa conformação primária se organiza no espaço, através das interações interatômicas, intermoleculares, e que correspondem a formações de estruturas que vão dar origem nas estruturas secundárias. E a partir dessas interações, nós temos uma estrutura terciária, que também envolve ligações e conformações, e também, a partir daí, também temos a estrutura quaternária. Aqui é só um exemplo, né, de um modelo, né, de atômico de Van der Waals da insulina, modelo de volume atômico, mostrando a cadeia A e B do monômero da insulina, e aqui também os resíduos, umas partes polares e apolares, representada aqui apolar pelo azul. Essa parte polar, ela se dá devido a grupos específicos na cadeia lateral, né, do aminoácido. E é isso. Então, aqui falando ainda sobre estruturas de proteína, então, né, a cadeia primária seria a sequência de aminoácidos. Então, a estrutura secundária, que pode se... que a gente tem 3 tipos, né, de estruturas secundárias, que
fazem a conformação da proteína, que seria as fitas betas, representada por essas figuras aqui, as voltas e as alfa-hélice. Então, o que seria a fitas beta aqui? É uma estrutura, né, que ela ligada através de ligações de hidrogênio. E uma fita beta, quando ocorre a ligação com outra fita beta, forma uma folha beta. E essas folhas, elas podem ser paralelas ou antiparalelas. Aqui tem um exemplo, né, é porque não dá para ver muito bem nessa figura, mas aqui temos uma representação de fita beta. E aqui, que seria essas setinhas aqui no modelo estrutural. Aí temos também as voltas. As voltas seria esse entorno aqui, nós temos aqui uma volta da fita paralela, né? E aqui outra volta. As voltas seriam essas estruturas aqui, ó, por exemplo, aqui em vermelho. As voltas, elas podem ocorrer na ligação entre fitas com fitas ou fitas com hélice, ou entre hélices. E também tem outra estrutura secundária, né, que seria as alfas-hélices, que são estruturas helicoidais representadas pelas essas partes assim helicoidais, como essa verde, essa amarela, essa azul. E nessas estruturas helicoidais ocorre interações interatômicas, como ligações de hidrogênio, interações também de van der Waals, e isso promove uma estabilização, principalmente pelas pontes de hidrogênio, pelas ligações de hidrogênio, que deixam essa estrutura estável. As fitas betas e folha beta também ocorre, né, ligações que são que interagem, né, entre si para poder manter a conformação. E essas dobras também seria devido às propriedades intrínsecas químicas dos aminoácidos que compõem. Então, essa seria a estrutura secundária. A estrutura terciária seria como essas estruturas secundárias se interagem e fazem uma conformação no espaço, dando um aspecto de enovelamento. E esse enovelamento, ele ocorre devido a interações interatômicas, interações iônicas e diversas interações, como também pontos de hidrogênio, van der Waals, interações apolares, que fazem a estrutura em si. E a estrutura quaternária seria a junção, né, das estruturas terciárias por proteínas que têm mais de um monômero, onde ocorre a junção desses monômeros também pelas estruturas desses monômeros. Então, aqui nós podemos ter uma representação, né, de como seria no thymol, de uma estrutura primária, que seria os resíduos de aminoácidos, interligado, cadeia linear de aminoácidos. A estrutura secundária, né, de alfa-hélice, de folha beta. A alfa-hélice aqui nesta estrutura helicoidal. A folha, como representado por uma espécie de setinha. E a estrutura terciária, né, que seria o enovelamento, né, dessas estruturas secundárias e a estrutura quaternária. Olá, meu nome é Ingrid e eu vou dar início aos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros lineares de nucleotídeos e são divididos em duas classes maiores, que são os ácidos ribonucleicos, conhecidos como
RNA, e os ácidos desoxirribonucleicos, conhecidos como DNA. Bom, ambos são formados por açúcares, que é a ribose ou a desoxirribose. E, além disso, também são formados pelo resíduo fosfato e as bases nitrogenadas. A diferença principal se encontra na hidroxila do RNA. Aqui o RNA possui hidroxila, e no caso do NA, ele possui apenas o próton. As bases nitrogenadas pertencentes aos ácidos nucleicos, elas são compostos aromáticos heterocíclicos derivados de pirimidinas ou de purina. As bases derivadas das purinas são a adenina e a guanina. Já as bases derivadas da pirimidina são a citosina, uracila e timina. E um fator importante é que a base timina, ela não faz parte do RNA. Já a base nitrogenada uracila, ela não vai fazer parte do DNA. Quando uma base nitrogenada estiver ligada a uma ribose por meio de uma ligação glicosídica, nós temos a formação do nucleosídeo. E essa base sempre vai se ligar na configuração beta no carbono 1. Quando a hidroxila do carbono 5 de um açúcar se liga por meio de uma ligação éster com o ácido fosfórico, nós temos, então, a formação de um nucleotídeo. Agora, se o resíduo de fosfato de um nucleotídeo reage com a hidroxila 3' de um outro nucleotídeo, por meio da ligação fosfodiesterase, nós temos a formação de um dinucleotídeo, possuindo livre um resíduo fosfato no terminal 5' e a hidroxila no terminal 3'. 5', 3' disponíveis. E esse dinucleotídeo ele pode ser alongado com a adição de mais nucleotídeos através de ligações fosfodiésteres, formando assim um polinucleotídeo. Então, biologicamente, essa adição ocorre na hidroxila 3' e então esse nucleotídeo ele vai crescendo a partir da hidroxila 3', formando um bloco de repetições. Então, nós temos aqui um exemplo onde o 3' irá se ligar ao 5' do próximo nucleotídeo. E assim sucessivamente, formando um bloco de repetições. No caso do RNA, ele não forma essas estruturas tão longas, como nós podemos observar aqui, do DNA. O RNA ele é um pouco menor e é capaz de formar apenas pequenas estruturas que parecem uns grampos. E já o DNA não, ele consegue formar dupla fita e fazer estruturas muito maiores. A adenina, por exemplo, ela consegue fazer as ligações de hidrogênios com a timina, enquanto a guanina consegue fazer suas ligações com a citosina. E, além disso, e isso também se deve ao fato de existirem ângulos e distâncias que possibilitam a posição dos doadores e receptores de ligações de hidrogênio estarem em seus devidos lugares. E, além disso, quando a gente tenta forçar uma ligação entre a guanina com a timina ou a citosina com a adenina, isso resulta em menores ligações de hidrogênio. Sendo assim, não há um alinhamento tão forte quanto o que ocorre entre a timina e a adenina, quando a gente tenta misturar a citosina com a adenina ou uma timina com uma guanina. Resulta em forças mais fracas e não consegue sustentar o DNA nem manter a estabilidade da dupla fita. Então, desse modo, ocorre a formação da dupla fita de DNA, por meio das ligações entre adenina e timina, citosina e guanina. Nós podemos ver aqui ao lado como ocorre esse pareamento entre as bases nitrogenadas. Aqui nós podemos observar melhor a estrutura do DNA.
Havendo, assim, duas ligações, podemos ver aqui, por mais perto, entre a adenina e timina. Na verdade, são duas ligações de hidrogênio, como duas pontes, e entre a guanina e a citosina se formam três pontes. São três ligações entre a guanina e a citosina. E, além disso, nós observamos que o DNA ele possui também um sulco menor e um sulco maior na sua estrutura. Além disso, algo interessante que eu encontrei quando eu estava pesquisando é que o DNA possui estruturas tridimensionais diferentes. A estrutura de Watson-Crick é conhecida como a forma B, que está aqui no meio destacada. É a estrutura mais estável para moléculas de DNA de sequência aleatória sob condições fisiológicas, que são as condições que nós temos em nosso corpo. Mas além da forma B, aqui mais de perto a forma B, que é a estrutura de Watson-Crick, e que é a principal forma encontrada em meios fisiológicos, e possui também a torção para a direita, e aproximadamente 10 pares de bases por volta. E além dessa forma B, nós também temos a forma A, que possui uma torção para o lado direito, mais achatada que a forma B, e aproximadamente 11,6 pares de bases por volta. E, além disso, também existe a forma Z, que é uma estrutura em zigue-zague, com aproximadamente 12 pares de bases por volta e uma torção para o lado esquerdo. E assim, nós podemos observar as diferentes estruturas tridimensionais do DNA, comparadas uma ao lado da outra. A forma A, a forma B, que é a mais encontrada fisiologicamente, e a forma Z. Boa tarde, aqui é a Beatriz, e dando continuidade, eu vou falar sobre os carboidratos, que são provavelmente as biomoléculas mais abundantes do planeta, principalmente no reino vegetal, onde 75% do corpo das plantas é composto por carboidratos. Essas biomoléculas são importantes tanto para o armazenamento quanto para o fornecimento de energia, além também do seu papel estrutural. Então, um exemplo bem simples, né, de carboidrato seria a glicose, que é uma fonte importante de energia para os animais. Além também, nós temos o amido, né, que seria um polissacarídeo de glicose, que é importante para armazenar energia e muito encontrado em plantas. E também nós temos a celulose, que também é um carboidrato, né, e também um polissacarídeo, e que é importante, no caso, como um papel estrutural para a parede celular das plantas. Bem, essas moléculas são basicamente compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio, e por causa disso, né, antigamente, elas eram compreendidas como hidratos de carbono, por isso esse nome carboidratos, porém, hoje se sabe que o carboidrato também pode conter outros átomos na sua composição, como nitrogênio e enxofre, como no caso da sacarina. Desculpa. Bom, então os carboidratos podem ser classificados de acordo com o tamanho e complexidade de suas cadeias, sendo então subdivididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são o grupo mais simples em tamanho e complexidade de cadeia, sendo denominados como açúcares simples, compostos por 3 a 8 átomos de carbono. Como exemplo, eu trouxe o gliceraldeído e o dihidroxiacetona. E a posição da carbonila, ela pode ser usada para caracterizar os açúcares. O que é a carbonila? A carbonila, ela é essa função, né, a ligação do carbono, ligação dupla, né, do carbono com oxigênio, e quando ela se encontra no carbono terminal da cadeia, formando, então, né, uma função aldeído, então o carboidrato será chamado de aldose. E se essa carbonila estiver no meio da cadeia, né, formando uma função cetona, então esse monossacarídeo será chamado de cetose. Aqui são alguns exemplos, né, de monossacarídeos, e de acordo com a quantidade de carbonos, né, a gente pode ir chamando, né, os monossacarídeos de trioses, né, quando tem 3 carbonos, tetroses, quando são 4 carbonos, pentoses, quando são 5 carbonos, hexoses, quando são 6 carbonos, e assim por diante. Além disso, também,
nós temos aquela questão que eu expliquei, né, da carbonila. Então, aqui nesse caso, o gliceraldeído, esse aldeído, é porque na sua cadeia tem uma função aldeído, porque essa carbonila se encontra no carbono terminal. Já aqui, nós temos um dihidroxicetona, cetona porque temos uma função cetona nessa cadeia, porque a sua carbonila se encontra no meio da cadeia. E os carboidratos também podem ser denominados da seguinte maneira, como aldopentoses ou como cetoequisoses. Por exemplo, a glicose ela é uma aldoequisose. Por quê? Equisose porque ela tem 6 carbonos e aldo porque ela tem um aldeído na sua cadeia. E a ribose, por exemplo, é uma aldopentose porque ela tem 5 carbonos e ela tem também um aldeído. Já a frutose seria uma cetoequisose, porque é equisose de 6 carbonos e ceto só tem uma cetona na sua cadeia. Então, você vê que tanto o tamanho da cadeia quanto essa função, né, orgânica da carbonila, seja como aldeído ou como cetona, vai ser importante para a classificação dos carboidratos. Bom, a estrutura linear dos monossacarídeos apresenta tanto o grupamento hidroxila quanto o grupamento carbonila, que é o O duplo com carbono. E esses grupos interagem. E então, quando nós temos monossacarídeo, dois, né, monossacarídeos interagindo, como aqui, temos aqui um aldeído, né, e um álcool. Então, quando dois monossacarídeos interagem, pode acontecer, né, a interação, né, que acontece no caso é entre a hidroxila de um e a carbonila do outro. E aí, nesse caso, a gente pode ter o M-acetal, e isso seria quando o receptor não é de hidrogênio é o aldeído, então vai ser o M-acetal, ou então, né, quando o receptor de hidrogênio é o acetona, então se torna um. Não, desculpa, expliquei errado. Quando temos essa reação entre os monossacarídeos e uma dos monossacarídeos tem uma função aldeído, então no final teremos um M-acetal. E se, caso uma das cadeias for uma acetona, teremos um M-cetal. E, além disso, também, os monossacarídeos, quando em solução, eles apresentam uma forma cíclica, como, por exemplo, a glicose, e tem essa forma cíclica, a frutose também tem a sua forma cíclica, e também, quando em solução, por exemplo, pode acontecer da glicose, né, receber, né, perder aqui a glicose, ela tem um aldeído, mas em solução, ela pode sofrer uma reação e ter, ganhar, né, aqui elétrons de hidrogênio, né, e ter uma função álcool, e aí ela vai se tornar a glicopiranose, que é um M-acetal, diferente da glicose, que é um M-cetal. A mesma coisa também com a frutose, né, quando ela ganha aqui em solução, ela pode sofrer essa reação aqui com hidrogênio, se tornando a frutofuranose, que é um M-cetal. Os disacarídeos é basicamente quando dois monossacarídeos se juntam através de uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica é quando o hidroxila de um reage com o hidrogênio do outro. Como, por exemplo, aqui a glicose e a frutose reagem e formam a sacarose, que é o açúcar comum. É válido explicar também que essa reação essa ligação glicosídica, ela é uma reação de desidratação, porque, né, no processo dessa ligação se perde água. Aqui, né, outros exemplos de disacarídeos, como a maltose e a lactose, que seria a ligação entre a lactose e a glicose. E temos também os polissacarídeos, que são os polissacarídeos, que são as cadeias mais longas, né, mais complexas de carboidratos, né, que no caso vão ser N resíduos, né, de monômeros, né, de monossacarídeos ligados. Como exemplo, temos a amilose e a amilopectina. Os polissacarídeos, eles podem ser cadeias não ramificadas de monômeros de glicose, como no caso da amilose, que é uma cadeia. O que seria uma cadeia não ramificada? É basicamente que nós temos vários monômeros de glicose
todos ligados através de ligação glicosídica, e fica só ali aquela cadeia principal. Mas também, como no caso da amilopectina, o polissacarídeo ele pode ser ramificado. Como assim? Ramificado, você tem a cadeia principal, né, que são vários monômeros de glicose, mas pode acontecer de haver uma ligação aqui, por exemplo, né, nesse oxigênio, com uma outra cadeia, então fica uma cadeia ramificada.